Para nossa live, vamos começar a melhor semana das nossas vidas, assim será. Glória a Deus e um aleluia. E hoje foi dia de limpar a casa, organizar a casa. Quem também já está nesse movimento, né? Porque eu acredito que isso é o que faz a gente organizar a vida, né, de uma forma melhor. Queridos, nós vamos para a nossa live. Nós estamos na leitura de 2 Crônicas 35. Temos mais 2 Crônicas amanhã e depois nós já entramos em Esdras. Isso mesmo, tem essa parte da Bíblia, tá? Esdras é uma parte da Bíblia também, tá? Então a gente vai para essa leitura. Crônicas vem trazendo vários governos e várias formas de governar. Alguns tinham Deus e o Senhor fazia prosperar, e outros, infelizmente, buscavam outros altares e adoravam outros deuses. E se a gente olhar para o nosso dia a dia, que Deus que a gente pode estar adorando? Que não é o nosso Deus. Porque eu vejo assim que o inimigo ele vem com sutilezas, com pequenas coisas que às vezes nos distraem e nós não percebemos aquela realidade. Por isso que eu oro tanto pedindo discernimento a Deus, né? E eu acredito que o discernimento ele vem trazendo exatamente aquilo que a gente precisa alinhar dentro do nosso coração, né? Tudo bem, gente? Saudade maravilhosa. E nós vamos hoje para essa leitura que vem falando, né? Nem toda batalha é nossa, é sua. Discernimento também é proteção. Então, quando eu tenho um discernimento de Deus, eu vou saber agir de forma correta. Eu não vou agir por emoção, não vou agir pelo meu coração. Eu vou agir porque o Senhor, Ele vai me direcionar, né? Então, nós temos aqui uma fidelidade sem discernimento pode gerar perdas. Josias, ele celebra uma grande Páscoa ao Senhor. Vem alegria, organização, sacerdotes e levitas são organizados no templo. E aí, vem o rei do Egito, que era Nero II, e ele vem trazendo, ele vem acessando a terra. E aí, no caso, ele quer passar para essa região e sem luta, ele não quer lutar. Mas Josias, ele luta, ele vai para a luta, uma luta desnecessária, e ele morre. E o povo lamenta muito, porque ele vai para uma batalha que não era para ele lutar, né? Então, nós vamos aqui para essa palavra, e isso vai trazer muito discernimento para nós, amém, queridos? Espírito Santo de Deus traz sabedoria para a nossa vida através da Tua palavra. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela traz para nós aquilo que nós precisamos. Então, que o Senhor vai falar conosco. E diz assim: então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes, os cargos e animou o ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo o povo de Israel que estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não terei mais do que cargas aos ombros, agora servi o Senhor, o vosso Deus, e ao povo de Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, filhos do povo, e haja a cada divisão uma parte da família dos levitas. E imolai a Páscoa, santificai-vos e preparai para os vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiro, cabritos de rebanho, todos os sacrifícios da Páscoa em número de 30.000, por todos eram ali que achavam, bois 3.000, isto era a fazenda do rei. Também apresentava aos seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, sacerdotes, aos levitas, Ilquias, Zacarias e Jeiel, líderes da casa de Deus. Deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 rezes de gado miúdo e 300 bois. E Conanias, Semaías, Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel, Jozabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 rezes de gado miúdo e 500 bois. E assim preparou o serviço e puseram os sacerdotes aos postos e aos levitas das suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas e esfolaram as suas rezes. E puseram parte do holocausto para dar aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois.
E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, caldeirões e sertãs, prontamente repartindo todo o povo. Depois prepararam para si os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, ocuparam até a noite os sacrifícios do holocausto da gordura. Por isso os levitas prepararam para si, para todos os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam ao posto, segundo o mandato de Davi e Asaf, e Emã e Jedutum, vidente do rei, como os porteiros a cada porta, não necessitaram que se desviassem de seu ministério, porquanto seus irmãos levitas prepararam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem de rei Josias. E os filhos de Israel ali acharam e celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa do pão asmo durante 7 dias. Nunca, pois, celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como celebrou Josias, os sacerdotes, levitas e todos os Judá e Israel, e ali acharam os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias preparado para o tempo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear com Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que eu venho, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te e de ti oporeis a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não virou dele o seu rosto, e antes disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, mas veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei estava com seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os servos tiraram a cavalo e levaram o segundo carro que tinha, trouxeram a Jerusalém, morreu e sepultaram no sepulcro de seus pais. Todos os Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Então eles ficaram muito tristes, porque ele era um líder muito bom, né? Mas o que foi? Ele não ouviu a voz de Deus, né? E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores lamentaram, tendo falado Josias até ao dia de hoje, porque estabeleceram estatutos de Israel, e eis que estão escritas nas lamentações, quanto mais aos atos de Josias e suas boas obras, conforme está escrito na lei do Senhor. E seus atos, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel e de Judá. Então foi uma pena, porque ele não precisava ter morrido, né? Sim, porque ele não ouviu a voz de Deus. Então o que a gente tirou de ensinamento? A adoração sincera agrada a Deus. Existe uma celebração da Páscoa marcante, né? Deus honra o coração dedicado à adoração. Segundo, a organização fortalece o serviço do rei de Deus, né? Zelo e ordem, excelência também glorifica a Deus. Terceiro, nem toda batalha precisa ser enfrentada. Josias está em conflito desnecessário, ele entra em conflito desnecessário, e o discernimento evita perdas evitáveis, né? Deus pode falar de maneiras inesperadas. Temos que buscar a direção de Deus. Boas intenções não substituem a sabedoria. Fé e discernimento de Deus é que a gente deve pedir todos os dias. Então você vai declarar hoje comigo: eu vou viver em discernimento e fé em Deus. Eu vou viver com discernimento e fé em Deus. Eu vou viver com discernimento e fé em Deus. E que assim o Senhor possa trazer instrução e sabedoria para ti, para mim essa semana. Nós vamos ver a melhor semana das nossas vidas com a graça do Senhor. Amém? Fique com Jesus.